Mais uma questão aqui de resistência dos materiais, questão 1.10 do livro do Hibbeler, questão ainda do capítulo 1. Essa questão aqui está pedindo para determinar as cargas internas aqui no ponto C. Meu desenho está um pouco diferente do enunciado, que eu retirei o ponto E e o ponto D aqui. O ponto D é bem parecido com o ponto C aqui, o que só vai mudar é só os valores das questões, dos cálculos. E o ponto E é ainda mais simples, bem simples. Eu vou estar fazendo aí no próximo vídeo. O primeiro passo aqui, determinar aqui, é você saber ler a estrutura. Ele me deu dois perfis aqui e me falou que ele só resiste a reações na vertical. Então é um apoio de primeiro gênero. E me deu aqui em cima dois tipos de carregamento. Um carregamento retangular e um carregamento triangular. Um de carga 4,5 e um de carga de 6. 4,5 kN por metro. E aqui minhas distâncias, minhas medidas em metros. O primeiro passo aqui é um pouco da teoria. Tem que saber isso aqui para iniciar os cálculos. A força resultante de um carregamento retangular é dado pela carga vezes o comprimento. Carga vezes o comprimento. A extensão de onde o carregamento está atuando. Se você reparar bem, você pode relacionar isso aqui com a área de um retângulo, onde a carga seria a altura e o comprimento aqui seria a base. A mesma coisa eu posso fazer com o carregamento triangular, onde a força resultante é a carga vezes um comprimento dividido por 2, que é a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. E a segunda informação aqui da teoria que você tem que saber é onde as forças resultantes estão sendo aplicadas. A força resultante de um carregamento retangular está sempre atuada em L dividido por 2, na metade do vão. Imagina, aqui eu tenho 3,6 mais 2,4, tenho 6 metros de vão aqui, de extensão do carregamento retangular. Então a força resultante está atuando aqui no meio, em 3 de A, aqui é A, e aqui este apoio é B. Então 3 de A e 3 de B, bem no meio. E o carregamento triangular, ele está situado, a força resultante está situado em L sobre 3. Do ponto mais alto. O que é isso? Imagina que essa medida aqui, o 2,7, que é a base do triângulo aqui, triângulo retângulo, seja L. Então, a força resultante está sendo aplicada neste ponto aqui, L sobre 3, a partir do ponto maior, da base, como algumas pessoas vão chamar, da base maior, relacionando isso aqui. Então, é sempre um terço dessa medida aqui, dessa da horizontal, ou se for o caso na vertical, mas sempre, neste caso aqui, essa medida aqui, a um terço da medida maior, da altura maior, beleza? Sabendo disso aqui, você pode começar sua resolução. Como de costume, primeiro passo é o DCL, o diagrama de corpo livre, para tentar facilitar mais a nossa questão. Vou representar aqui minha barra com um pincel preto. Aqui eu vou representar minha força resultante. Estou chutando aqui dois sentidos, VA e VB. Como eu expliquei, eu vou ter uma força resultante aqui no meio e uma força resultante aqui a um terço dessa medida, 2,7. A um terço de 2,7. Força triangular e força resultante do carregamento retangular. Do retangular aqui, se você fazer a conta aí, vai ser 4,5 vezes 6. Vai dar uma força resultante de 27 kN. Já vou aplicar ela aqui. Vou fazer aqui, vou só substituir aqui, Só substituir 4,5 vezes 6. E aqui a mesma coisa. Agora a carga vai ser 6, comprimento 2,7 dividido por 2. Isso aqui vai me dar uma força resultante de 8,1. Fazer isso aqui
6 vezes 2,7 dividido por 2, que é igual a 8,1. E aqui é igual a 27. Agora, para ficar mais simples, vamos identificar as distâncias. Eu disse que a força resultante de carregamento retangular é no centro. Então, ele está a 3 metros daqui e a 3 metros daqui, de A, e 3 metros de B. E o 8,1 está a 1/3 do L. L, essa medida. Então, 2,7 dividido por 3. Deste ponto mais alto aqui, ó, que seria minha altura, minha carga, onde a carga está sendo situada. Então, ele está, vou colocar aqui, a 0,9 metros de B. Tendo isso aqui em mente, eu já posso aplicar minhas equações de equilíbrio. Minhas equações de equilíbrio para um sistema cartesiano, um plano cartesiano, eu vou ter minhas 3 equações de equilíbrio, somatórias das, e vou sempre começar, eu gosto de começar, não é norma, não é regra, vou sempre começar pela vertical, que eu prefiro. Vamos lá, todo mundo que estiver na direção da vertical, vai entrar nessa equação, independente do sentido, de sentido para cima ou para baixo. Todo mundo que tiver com sentido para cima, eu estou convencionando positivo. Então vamos lá, para cima eu tenho VA mais VB menos 27 menos 8,1. Para que essa estrutura esteja em equilíbrio, isso aqui tem que ser igual a zero. Arrumando essa equação aqui, vai ficar VA mais VB menos 35,1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Segunda equação de equilíbrio. Somar todos os esforços na horizontal. Eu não vou fazer na horizontal, pelo fato que o autor já me disse que meus apoios não resistem à força na horizontal. Então, vou colocar aqui NP não se aplica. Minha terceira equação de equilíbrio, somatório dos momentos, qualquer ponto é igual a zero. Eu vou dizer que tudo que estiver tentando rotacionar minha estrutura no sentido anti-horário vai ser positivo. E vou escolher o meu ponto de giro, ponto em A. O que é isso? Estou falando que todo mundo aqui, todas as forças, vão tentar rotacionar essa estrutura em torno de A. Vou começar aqui com meu 8,1. Ó, lembrando que momento é força vezes distância. Distância perpendicular. O 8,1 é uma força. Ele tem uma distância, se reparar, ângulo de 90 graus, ele tem uma distância perpendicular até o ponto A. Ponto A é aqui, meu ponto de giro. Olha, imagina, meu pincel azul é minha barra e o preto é a força. Ponto de giro, tá aqui. Eu aplico uma força para baixo. Isso aqui tenta rotacionar no sentido horário. Horário, eu disse que é negativo, já que anti-horário é positivo. Então vai ser menos 8,1 vezes a distância até o ponto 0,9 até B mais 6. Então, vezes 6,9. Próxima força, VB. VB tenta rotacionar em A sentido anti-horário, que eu disse que é positivo. Então, mais VB vezes a distância até o ponto 6. Próxima força, menos 27 vezes 3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Você pode fazer no sentido anti-horário ou horário. Não interfere, a resposta sua é sempre a mesma. Se minhas cargas, minhas reações forem para cima, na estrutura ela exerce papel de esforço para cima, isso não vai mudar, independente do modo do cálculo que você for fazer. Então, continuando aqui, o VB vai valer 22,82 kN.
fazendo essa conta devagarzinho, negativo, negativo. Passei para depois da igualdade, dividir por 6, deu isso aqui. Deu resultado positivo, quer dizer que eu acertei o sentido para cima de VB. Ele exerce um papel nessa estrutura deste modo aqui, para cima, esforço para cima, uma reação para cima. Tendo esse valor aqui de VB, eu vou substituir VB nessa equação. Então vai ficar VA mais 22,82 menos 35,1. Isso aqui é igual a zero. Logo, VA vai ser 12,28 kN. Ficou negativo, passei para depois da igualdade, ficou positivo. Quer dizer também que eu acertei o sentido, é para cima. Sabendo minhas duas reações de apoio, eu posso seccionar. Você não é obrigado a calcular as reações de apoio para depois seccionar. Nem sempre. Na estrutura aqui, que é o ponto está no ponto, o ponto que eu quero saber as cargas externas está entre os apoios, eu sou meio que obrigado a fazer. Porque quando eu ia seccionar, eu ia ter as incógnitas das reações. Por exemplo, se o ponto fosse depois daqui, eu não precisaria calcular as reações, mas isso é uma coisa mais com prática. Então o que eu aconselho é sempre calcular as reações até para treinar. É bem simples. Para treinar depois secciona. Na maioria dos casos você vai fazer esse processo. Calcular as reações de apoio para depois seccionar. Quando eu falo seccionar, você vai fazer um corte em sua estrutura para tentar enxergar dentro. Por isso que chama cargas internas. São esforços internos. Você provoca esforço na sua estrutura que, para que ela esteja em equilíbrio, para que ela resista a esses esforços, que sejam os carregamentos nesse caso, ela tenha uma reação dentro de sua estrutura. Vamos lá. Nesse passo aqui eu vou seccionar no ponto que ele me pediu, no ponto C. Imagina que eu corto isso aqui, ó, estrutura aqui, em C. E tenho a opção de escolher a estrutura que formou do lado esquerdo do corte ou do lado direito. Aí você vai escolher o que você julga mais fácil. Eu julgo mais fácil nessa questão o lado esquerdo. Vou ter só um carregamento retangular e um apoio. Aqui eu teria um apoio, um carregamento retangular e um triangular. Então eu estou julgando mais fácil. Você sempre vai poder fazer isso, escolher o mais fácil. Então vou só representar ele aqui rapidinho. A barra está em cima dele. A mesma coisa eu vou desenhar lá em cima. Carregamento de vermelho vai ter aqui. Só que minha estrutura vai só ter aqui. Aqui é meu ponto C. De A a C eu tenho 3,6 metros. Minha carga aqui continua o mesmo valor, 4,5 kN por metro. E VA, eu já sei o valor, ele vale 12,28, isso aqui não muda. 12,28 kN. Por isso que eu calculei lá antes. Se eu chegasse nesse ponto aqui, eu ia ter uma incógnita a mais e não iria conseguir resolver. kN por metro. E quando você secciona a estrutura, vai aparecer três cargas internas. Uma força perpendicular à seção transversal, uma força paralela à seção e um momento interno. Quando eu falo seção, imagina que a barra, essa barra aqui, esteja nesse sentido, desse modo. Quando eu falo seção transversal, estou me referindo a isso aqui, ela de frente, visa de frente. Então essa força aqui está atuando dessa maneira, esta aqui dessa maneira, o sentido aqui eu ainda não sei e o momento estaria assim ou ao contrário. Vamos lá, eu vou chutar sentidos, a direção eu sei, só não sei o sentido. Vou chutar esse aqui, não importa. Vou chutar esse sentido aqui para cima e esse aqui sentido horário, momento. Vou denominar de NC, VC e MC. Também não tem muita importância a nomenclatura. Não vou fazer o diagrama de corpo líquido só para ganhar um espaço.
Mas já que eu já expliquei aqui a teoria da força resultante, onde ela está atuada, como calcula, eu já vou colocar aqui, ó, a força resultante deste novo carregamento. Vai ser 4,5, a mesma coisa que eu calculei aqui. A carga vezes o comprimento vai ser 4,5 vezes 3,6. Vou até colocar aqui para não confundir. Força resultante aqui vai ser 4,5 vezes 3,6. 4,5 a carga vezes o comprimento. Vai me dar a força resultante de 16,2 kN. Feito isso aqui, já terminei todo mundo. Posso aplicar minhas equações de equilíbrio. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Somatório dos esforços na vertical igual a zero. Vou convencionar que para cima é positivo. Ó, para cima eu tenho meu VA, que vale 12,28. Tenho para baixo aqui minha força resultante, 16,2. E tem aqui para cima que eu chutei meu VC. Isso aqui continua tendo que ser igual a zero. Logo, meu VC vai valer 3,92 kN. Achei minha primeira carga interna. Somatório dos esforços na horizontal é igual a zero. Convenção minha, esquerda para a direita. Só tenho uma força na horizontal, então ela tem que ser igual a zero. Agora minha última. Lembrando, não tem ordem disso aqui, das equações. Pode começar com a que você quiser. Eu prefiro pela vertical. Somatório. E também a sua convenção de sentido aqui também não interfere. Pode ser anti-horário, horário para baixo positivo. Eu gosto de fazer anti-horário positivo. Ó, somatório do momento no ponto C, este ponto, tem que ser igual a zero. Então, o ponto C é meu ponto de giro nesse caso. Então, todas essas duas forças vão tentar rotacionar a estrutura em torno de C. Ó, C está nessa extremidade. Meu VA está nessa ponta. Se ele aplica uma carga para cima, tenta rotacionar no sentido horário. Então vai ser 12,28 vezes a distância até o ponto, 3,6. Já que é horário, e eu disse que anti-horário é positivo, ele entra como negativo. Força resultante 16,2. Uma força para baixo, está aqui mais ou menos no meio. Tenta aplicar a carga para baixo, que gera um momento no sentido anti-horário, então é positivo. Vai ser 16,2 vezes, vou ficar sem espaço aqui, vezes 1,8. E tem meu momento aqui que eu chutei no sentido horário, então ele entra também como negativo. MC igual a zero, sentido horário, anti-horário positivo. Fazendo esses cálculos aqui vai dar 12,28 vezes 3,6 negativo, mais 16,2 vezes 1,8. Vai dar um resultado de menos 15, usar a casa toda para não ter redundamento. MC igual a zero. Logo, o momento em C vai ser igual a 15, arredondar aqui agora, 0,5 kN vezes metro, com sinal aqui negativo. Negativo passou pelo igual a positivo. Aí tem esse negativo aqui, deixou ele negativo. Esse negativo aqui implica que eu chutei no momento errado. Ele não é no sentido horário, mas sim sentido anti-horário, para que essa estrutura esteja em equilíbrio. Olha, eu tinha 12,28 para cima, tinha uma força maior que ela de 16,2 para baixo. Para que essa estrutura esteja em equilíbrio, eu precisava de mais 3,92 para cima. Foi o que aconteceu. Somando isso aqui tudo, vai dar zero. Na horizontal não tinha ninguém, então essa força aqui tem que ser igual a zero. E o momento é a mesma coisa. O 12,28 e o 16,2 aqui, ele gera um momento neste ponto de 15,05 kN. No sentido horário. Nesse sentido aqui, ó. Então tem que ter um momento com sentido contrário do mesmo valor.
para que ele se anule. Então, só para completar a teoria, essa força aqui, só puxar aqui, que a tensão normal é igual a uma força sobre a área. E a tensão de cisalhamento é igual também a uma força sobre a área. Só que a normal é a força que está perpendicular e a cisalhamento é uma força que está paralela. Perpendicular essa seção transversal, neste caso seria o NC. Então, tensão normal nessa estrutura é igual a zero. E a tensão de cisalhamento provocada por uma força paralela. Paralela nessa questão, o VC. Está provocando uma tensão de cisalhamento. E o momento é um assunto mais para frente, ele estaria gerando uma flexão.